você faz tem que ser pensado no teu cliente. Ninguém compra saúde só por uma cifra, a gente compra por empatia, compra porque eu senti que você vai resolver meu problema. Se nada muda, se nada muda. Se você não fizer nada diferente, você não vai ter nada diferente. Bem-vindo a mais um episódio do Clínica Sem Caos. Eu sou o Thiago Caparrós. Eu sou o Lucas Rocha e o caos de hoje é equipe vendedora. É um tema bem que a gente sempre fala aqui, né, Thiago? A gente sempre gosta de abordar muito essa questão com todos os nossos clientes, nossos amigos, nossos parceiros, porque a gente sabe que hoje uma clínica de sucesso é aquela clínica que não depende exclusivamente dos seus vendedores, né, dos seus avaliadores, da sua equipe comercial, e sim que todo mundo faz um pouquinho, né? Uma parte é o time onde todos jogam juntos para chegar nesse resultado. E eu estou muito feliz que hoje, né, para a gente falar desse tema tão importante, a gente tem uma convidada assim que fazia tempo já que a gente queria chamar aqui para o podcast, né, Thiago? E hoje deu certo. Então eu queria dar as boas-vindas à Gleice Oliveira, ela que é do Dicas para Clínicas, ela é professora, consultora para clínicas médicas, já atendeu mais de 3.000 clínicas em todo o Brasil, sobre vários aspectos aí, a parte de gestão, a parte de vendas, a parte de treinamento para a equipe de atendimento e tudo mais, e uma expert nesse assunto. Seja muito bem-vinda, Gleice. Obrigada, gente. Prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite e pelo espaço para poder falar desse tema tão importante para as clínicas. Eu sempre trabalhei com consultórios, com clínicas, e essa cultura comercial a gente vê que é uma cultura bem difícil de implantar. Quando eu lancei meu primeiro curso, que foi o Recepção Nota 10, todo o foco das clínicas era em atendimento. Atendimento. Hoje a gente percebe que só o atendimento não basta. Hoje a gente precisa ter uma cultura comercial para a clínica poder se desenvolver, né? Não, com certeza. E a gente vê assim, né, Gleice, que até eu queria que você fale um pouquinho mais ali, né, principalmente da tua expertise, todos esses cursos que você tem, né, essas aulas que você dá, a tua MBA, enfim, mas a gente vê muito isso, né, que a grande dificuldade que a gente encontra hoje, né, em fazer toda essa estrutura, né, todas as coisas acontecerem, muitas vezes está nas pessoas. A gente já falou isso várias vezes aqui, né, Thiago, vários outros episódios sobre isso, né, da importância que a gente tem de treinar a equipe, deixar todo mundo realmente focado, centrado no objetivo do negócio, né? E o líder, né, o gestor, o proprietário, a dona da clínica, elas têm um papel fundamental nisso, né? Eu acho que, assim, muitas clínicas, muitos doutores, e aqui eu estou falando de todas as áreas, gente, seja medicina, odontologia, psicologia, veterinária, qualquer área que a gente fale na área da saúde, segue o mesmo princípio. Muitos doutores acreditam que não encontram a pessoa certa. Não tem uma pessoa que eu possa contratar para me ajudar. Realmente, na verdade, não existe uma formação, né, de comercial para clínica. E mesmo que você pegue alguém que já tem experiência em outros tipos de clínica, nem sempre funciona com a sua, porque a pessoa tem que te vender, e se ela não te comprar, dificilmente ela te vende, né? Então, antes da gente procurar uma pessoa, ou até mesmo de desenvolver as pessoas que a gente tem, porque afinal as pessoas que você tem já te admiram, e isso é o mais importante, tá? A gente precisa implantar uma cultura comercial, e a gente, que eu falo, é você, é a sua cabeça mesmo, de entender o quanto vendas é importante para um consultório, para uma clínica, que não é algo que a gente faz para empurrar alguma coisa, algum procedimento numa pessoa, que não é ter uma meta, eu tenho que fazer tantos procedimentos, eu tenho que enfiar alguma coisa em alguém, não, longe disso, você é um profissional da saúde, você entrega a saúde, mas para a gente chegar nessa entrega, existe um processo. Então, eu vejo, e aí eu acho que o Lucas, o Thiago também podem comprovar isso, assim, às vezes a gente conhece profissionais bons pra caramba, doutores que a gente iria e indicaria de olho fechado, mas eles não são encontrados. O paciente não sabe que você existe, e aí ele acaba parando antes num outro profissional que não tem a sua expertise, que não dá o mesmo resultado, e fica chateado, e vai parar em você só quando ele já está bravo da vida. Então, quando a gente está falando de vendas, a gente está falando desde a pessoa te encontrar
né? Até a pessoa chegar até você, desejar fazer o tratamento com você, porque também pode acontecer dele te encontrar e ter uma experiência muito ruim de primeira impressão com a sua recepção, com a sua estrutura física, e quando ele entra na sua sala clínica, ele já está de pé atrás, assim, se vai fazer o tratamento ou não. E aí vem a parte de você usar toda a sua inteligência, a sua expertise para montar um plano de tratamento, e esse plano de tratamento precisa ser precificado, que é o que a gente chama de orçamento, né? Essa precificação precisa gerar uma venda. Então, venda é todo esse processo, não é só passar o cartão de crédito. Entra na parte que dói aqui para o dentista, desmistificar um pouquinho essa questão da venda, né? Porque não só o dentista, acho que todo profissional da saúde, ele não aprendeu isso na faculdade, né? É uma das coisas que a gente está contando aqui, você não aprendeu na faculdade, então você tem que prestar bastante atenção. A gente não fez só um parênteses aqui, antes de a gente entrar nessa parte das desmistificação. Eu ia falar exatamente isso agora. A gente queria só fazer uma chamadinha, Gleice, para quem está escutando a gente aqui, alguns recadinhos que a gente tem que dar antes de a gente seguir qualquer coisa aqui agora. Deixa o Lucas. Vamos lá, então. Bom, pessoal, para quem já é, né, nossa audiência cativa aqui, então já sabe, né, o que a gente vai falar agora. Primeiramente, agradecer a tua companhia, a tua audiência, né? Muito bom ter você conosco sempre aqui. Esse conteúdo é produzido com o maior carinho, feito de coração, para poder ajudar você e todas as pessoas que são gestores, gestoras da área da saúde aí a ter cada vez melhores resultados e tirar o caos do seu dia a dia, né, da sua clínica e ter uma gestão mais simplificada. Se você já conhece a gente, já acompanha aqui o canal, então deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se é a primeira vez que você está aqui, se você quiser se inscrever, toda semana, toda quarta-feira tem um episódio novo para você. A gente está aqui no YouTube, no Spotify, então onde fica mais fácil para você nos acompanhar, né? A gente já tem vários episódios aí, né? Então e a ideia é sempre trazer cada vez conteúdos mais específicos e que sejam importantes para você. Então, a sua interação, o seu comentário é muito importante para a gente. Então, deixa aqui embaixo o que você achou. Se você tem dúvidas sobre esses assuntos que a gente está falando aqui, a gente vai falar nesse episódio, ou o que você quer ver nos próximos episódios do Clínica Sem Caos, deixa aqui no comentário para a gente. E não esquece de seguir, né, Thiago? Siga. E isso é um projeto que a gente tem feito para ajudar vocês. E a gente tem tido feedback muito legal das pessoas e pedindo, inclusive, outros temas aqui que a gente já está colocando na pauta. Então, inclusive o tema de hoje, né? O tema de hoje foi pedido na pauta. Estava aqui, né? Eu tô cansado de vender sozinho, como fazer para as pessoas me ajudarem, né? Foi o pedido aí da doutora e a gente trouxe aí, desenvolveu essa pauta e convidou a Gleice para falar sobre isso. Então, escutem aí, não deixem de seguir na nossa página, né? Se inscreva aqui nos nossos canais, no YouTube, no Spotify. Tá aqui na tela também, se quiser, dá uma olhadinha lá nos nossos sites, nossas páginas do Instagram, todos os links estão aqui na tela. Vai ser muito bom ter a tua companhia por lá também. Beleza. Feito recados dados aí, bom, a gente tá vendo a Gleice aqui pelo computador, né? Como vocês podem perceber, estamos fazendo uma call aqui, então a gente olha para vocês, olha para a Gleice, não se incomodem com essa troca de visualizações aqui, mas para vocês que estão vendo na tela, vai aparecer a Gleice bonitona aí, a hora que ela aparecer na tela, e a gente vai conversando aí, tá bom? Então, voltando aqui. Desculpa, Gleice, vamos voltar aqui na parte de desmistificação da venda. Vamos lá. Esse é um paradigma forte na área da saúde, né? Você sabe que você acha que vender é ruim, vender é feio. Todo mundo acha, não é só o profissional da saúde, porque quando a gente pensa em vendedor, a palavra que vem logo associada é chato, né? Eu tenho uma pesquisa que divulgaram faz pouco tempo, que o primeiro adjetivo de vendedor é chato. Então, a gente acredita que fazer vendas é chatear alguém, é ser alguém, fazer alguma coisa que não é bom para o outro, né? E, na verdade, não. A venda é um meio para que você possa realizar o seu trabalho. Então, o paciente ele tem um problema, você tem a solução. Tá? A venda é esse meio. Se não ocorrer a venda, o paciente continua com o problema. E isso é muito sério, porque se você não se esforça para vender para ele, outra pessoa vai se esforçar. Ou ele vai gastar o dinheiro dele com outra coisa. Ele não vai fazer o tratamento, mas ele vai viajar, ele vai trocar o celular, ele vai fazer qualquer outra coisa. Então, você acaba não ajudando a pessoa porque você não se esforçou.
Isso é tão, assim, é tão arraigado no profissional da saúde que quando... gente, há uns 15 anos atrás, quando eu fazia palestra em congresso, assim, e começava a falar sobre o tema de venda, alguns profissionais levantavam e iam embora da sala, porque era ofensivo falar sobre vendas, né? Mas hoje é necessário. Acho que hoje todo mundo já sentiu no bolso a necessidade de olhar para isso e rever esses conceitos. E das suas palestras, você tem sentido o maior interesse das pessoas por ser melhores vendedores cada vez mais e pensar com essa cultura vendedora desde o começo? Eu tenho sentido um desespero, não um interesse. Uma necessidade, né? É um desespero, porque assim, eu falei para vocês antes, né, em off, que eu criei um programa, um MBA de gestão para clínicas, né? E no MBA a gente tem para todos os temas, passa por todos os temas da clínica. Mas aí você começa nos temas e começa a vir as perguntas, assim, mas e venda? E captação? E como eu faço? Então não importa, você está falando de gestão de pessoas, a pergunta é de vendas, você está falando é vendas. Porque o desespero hoje está nisso, assim, eu acho que a gente pode classificar a clínica e consultório de duas formas. As que têm bastante paciente, tá? E que o grande problema não é vendas, mas é organização e lucratividade. Então tem um monte de paciente, mas no final acaba nem sabendo se dá lucro aquilo. E tem o segundo time, que são das clínicas e consultórios que têm dificuldade para ter paciente, que normalmente são organizados, se prepararam, mas não sabem fazer a venda. Às vezes o paciente até chega, mas eles não conseguem fechar. Ou fecham tratamentos só básicos, não conseguem vender tratamentos com valor agregado maior, ou mais estéticos, ou mais tecnológicos, só vende a emergência ali, o tratamento pequeno, né? Então, acho que a gente pode dividir as clínicas dessas duas formas, mas antes, gente, o que era muito fácil, que era só você abrir uma clínica e ia acontecer, se você fosse bom, aconteceria. Hoje não é mais assim, você pode ser excelente, mas não acontece sozinho. Não adianta ficar esperando porque não acontece sozinho. Então, o profissional entende que ele precisa vender. Só que aí vem a confusão, porque acredita-se que vender é ir para a rede social, fazer um vídeo, falar alguma coisa e pronto, o seu paciente vai estar lá. Então, eu acho que ao invés de aprender a vender, o profissional escolheu um caminho que vou falar que não é fácil, porque não é fácil ir para frente de uma câmera, não é fácil falar, não é fácil gravar, não é um caminho fácil, não é um caminho barato, porque você investe bastante dinheiro em captação, em mídia, mas foi o caminho que eu acredito que se apresentou ali mais simples ou mais à mão. A maioria dos profissionais da saúde acabou optando por tentar esse modelo porque todo mundo falava que dava resultado, e aí ficou essa confusão por não saber separar o que é marketing do que é vendas, né? Então, você ter um modelo estruturado em vendas na sua clínica, passa, uma partezinha é rede social, mas o restante é como sua recepcionista atende, é como responde o WhatsApp, é a velocidade do atendimento, o cafezinho que você serviu. Assim, são muito mais coisas do que simplesmente ir para uma rede social. Isso é verdade, viu? Porque o nossa dor é essa aqui. A pessoa vem, nosso negócio é marketing da Superdental, e da saúde digital, e fazer o marketing para clínicas e consultórios. E as pessoas vêm nos procurar achando que vai resolver o problema dele, que o problema dele é o marketing. Eu só preciso investir e o paciente vai chegar, vai sentar na minha cadeira, na minha maca, já vai fechar o tratamento por si só, e ele acaba negligenciando o restante. Quando a gente vê que o marketing é o topinho do funil, o topão, né, que é a base larga, tá a entrada. Mas se for ver na etapa da jornada do paciente, o marketing corresponde a 20%, 25% do negócio ali. E ele está pondo a responsabilidade de 80%, tá invertido a responsabilidade, o Pareto está errado. Né? Para quem não sabe, o Pareto é considerado os 80-20 ali do... 20% do... 80% do seu resultado representa por 20% dos seus clientes ou das ações que você toma ali para ter resultado no seu negócio. E o Pareto está invertido ali, que a gente vê na cabeça do pessoal. Eles têm que se preocupar muito mais. Claro, o marketing é uma preocupação, investir é importante, se você quer ter resultado cada vez maiores,
Se você não investir, você não vai ter. A gente costuma ter um ditado que a gente chama aqui, até um conceito nosso, nada muda se nada muda. Se você não fizer nada diferente, você não vai ter nada de diferente. Se você quer resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Investir em marketing é uma das coisas que ele tem que fazer, e tem que fazer bem para chamar a gente, para tá legal. De nada adianta ele investir em marketing se ele não tem uma equipe vendedora por baixo ali, pensando de venda desde o começo, né? E aí a gente entra aqui um pouquinho na parte, como a gente consegue colocar essa cultura, o que a gente tem que montar hoje dentro de uma clínica para a gente ter essa cultura vendedora, Gleice? Legal. Então, a gente já falou aqui que não é só contratar uma pessoa, né? Porque às vezes você contrata e você mesmo mata essa pessoa, quando você vai ver, ela virou recepcionista da sua clínica, ela virou ajudante, ela virou várias outras coisas, porque ela não tinha uma função definida, nenhuma metodologia na clínica que permitisse ela trabalhar. Eu sempre dou um exemplo assim, se um dia eu convidasse alguém para montar uma loja de sapato comigo, tá? O que é mais importante para uma loja de sapato dar certo? E aí a gente sempre pensa, putz, são sapatos, é ter sapato legal. Não, gente, é ter cliente. Porque se a gente tiver cliente, a gente compra o sapato que a gente quiser e põe lá para vender, entenderam? Então, eu preciso entender que começa pelo cliente, tudo começa pelo cliente. Você só tem uma recepção porque você tem cliente, você só executa a sua especialização porque você tem cliente. Então, o mais importante da sua clínica é o cliente, não é você. Não é seu equipamento, não é a sua equipe, é o cliente. E eu sei que isso dói, porque quando o profissional da saúde contrata alguém, ele contrata para trabalhar para ele, para atender ele, todas as necessidades dele. Então, se ele grita, o mundo para ali e todo mundo corre atrás dele. Mas não, você agora precisa ter uma equipe para atender o seu cliente. É uma equipe focada no cliente, não em você. Então, acho que esse é o primeiro passo para mudar a cultura. A sua recepcionista está ali para atender o cliente, o seu comercial vai estar ali para fechar com o cliente. Todo mundo está ali para atender o cliente, inclusive você. Por isso, a gente precisa ter cliente, né? O mais importante é ter cliente. Acho que esse é o primeiro passo de mudança da cultura. Legal. Uma frasinha que resume bastante isso aí, que eu gosto, eu falo muito para meus funcionários aqui. Ou você está vendendo, ou você está ajudando a vender. Se tem alguma coisa diferente disso aqui, a gente tem alguma coisa errada que está fora da nossa cultura vendedora aqui para trazer resultado para o negócio. Seja para uma clínica, seja para uma empresa, seja para qualquer negócio. Eu acho que todo mundo tem que ser essa mentalidade. Sempre quando a gente fecha com o cliente, a gente acaba tendo essa orientação inicial por conta do marketing, o que a gente precisa do lado dele para que funcione. A gente dá uma orientação, claro, que não vai dar um curso para ele de como vender. E uma das coisas que eu falo é sempre, principalmente para quem está na linha de frente. Você é vendedor? Ah, não. Então, vamos ter que mudar essa cabecinha aí. Você tem que começar a ser vendedora desde o primeiro momento. Porque a venda começa desde o primeiro contato do cliente com você, por telefone, pelo WhatsApp. Tem que já pensar vendendo nesse momento aí. E aí eu passo bastante eu gosto muito de uma técnica. Você costuma passar alguma técnica de venda específica, alguma linha? Eu já vou abrir aqui qual que eu gosto muito do Spin Selling. Não sei se você usa o ARDA ou outras metodologias aí, mas eu passo essa metodologia e indico para que as pessoas persigam por ela também, porque eu vejo que é uma metodologia consultiva, e quando a gente fala de um tratamento, principalmente de alto valor agregado, é uma venda consultiva, né? Então tem que começar a pensar desde o começo ali como que eu vou preparar esse paciente para eu, lá no final, ele virar uma venda boa. Eu vou dar um exemplo. A primeira mudança é na fala do líder, tá? Então você está dando aí o exemplo de como você fala com seus funcionários, que é a fala do líder. Mas dentro de uma clínica a gente escuta muito assim: não vou marcar nesse horário porque esse horário o doutor não chega. Não vou marcar nesse horário porque aqui vai atrapalhar o almoço do doutor. Não vou marcar aqui porque o doutor vai ficar muito cansado, não vai dar nem tempo dele ir no banheiro. Então, a equipe trabalha para o doutor. Ela não está focada no paciente. O paciente pede alguma coisa, não vou fazer isso porque aí o doutor vai ficar chateado. Não vou fazer isso porque o doutor não gosta. É sempre focada no doutor, nunca é focada no paciente,
Entenderam? Então, assim, a primeira mudança é a mudança de fala do doutor, assim, de a gente precisa colocar paciente aqui. Quantas clínicas que eu já atendi que eu falo, olha, a gente vai começar um trabalho, vai trazer mais pacientes, mas o doutor quer mais pacientes, então elas estão certas de que não precisa mais de paciente, que o doutor não quer mais de paciente, porque quando bate o olho na agenda, fala, ai não, olha como está essa agenda hoje, olha quanta gente vocês enfiaram aqui, vocês estão doida. Ou então fala, ai gente, não adianta nada, a gente trabalha e não ganha nada. Então são as suas falas que vai fazendo com que a sua equipe entenda que não vale a pena ter mais paciente, que não vale a pena vender, que vender incomoda o doutor, entendeu? O dono da clínica. E se a gente falar com um prestador de serviço é ainda pior, porque assim, apareceu um orçamento, apareceu uma avaliação, mas não tem ninguém que quer atender. Tive que dispensar porque não tinha ninguém que quer atender. Não tem onde colocar na agenda. Veio uma emergência, mas os doutores aqui não querem atender porque eles não ganham para isso. Então é pior ainda. Então, a clínica inteira tem uma cultura de cliente é problema, cliente dá trabalho, não enfia mais cliente nessa agenda. Tá? Então, acho que esse é o primeiro passo da gente mudar essa cultura. A fala do líder, né? O líder tem essa cabeça que, poxa, tudo que ele falar vai impactar no negócio, na clínica dele, né? Ele vai minar, as falas dele minam a própria cultura dele. Se eu falo assim, e isso eu escuto direto nas clínicas, tá? Ai, não, esse cliente vem hoje. Ai, esse cliente é um saco. Esse cliente é chato. O que você está ensinando a sua equipe? Que ele acha que não é bom. Que cliente é chato? É chato. E quando ele tinha que estar falando, ele que paga o seu salário. O nosso salário. Inclusive o do profissional da saúde. Ele não paga só da recepcionista, é o nosso salário. Né? Dele. Exatamente. Da administração, ele fala muito, né, esse conceito, né, de customer centric, né, o centro no cliente, né, tudo que você faz tem que ser pensado no teu cliente, né, como ele vai ver, o que é percepção de valor, né, o que ele vê e como nós podemos nos adaptar a ele, né. Por mais que aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas usam muito, né, essa questão do cliente tem sempre razão, né, essa frase aí. Às vezes os clientes se aproveitam disso também, então as empresas, né, as clínicas têm que se proteger um pouco disso, mas o conceito é esse, né, a gente realmente se adaptar a muitas coisas ali, desenvolver as nossas estratégias, nosso atendimento para quem é o cliente. Então, o próprio YouTube, né, é um grande case disso, né, porque ele se adapta a todas as features, né? Todas as coisas novas que eles soltam lá, eles desenvolvem antes de lançar, eles têm todo um processo de uso, né, contínuo, de crianças de 2 anos de idade até idosas de mais de 80, alguma coisa assim. Tem que ser uma ferramenta que ela seja facilmente utilizável por qualquer pessoa, né? Então, são as pessoas que têm mais dificuldade. Tanto que você pega ali, né? Tem um bebezinho em casa também, tudo, então você pega o celular, vai no YouTube e já digita, já fala, porque é uma ferramenta que foi utilizada como customer centric, né, com foco no cliente. Então a gente também tem que aprender um pouquinho com isso, né? E como que a gente pode adaptar o nosso negócio para o cliente, não para a gente, né? E pelo menos, não sei o que vocês veem aí, ainda mais você, né, Gleice, que já treinou e já fez consultoria em tantas milhares de clínicas. Eu vejo muito isso às vezes, né? O proprietário, o médico, o dentista, o esteticista, enfim, ele abre o seu negócio, né? Abre o seu CNPJ, vamos chamar assim, a sua clínica, o seu consultório, para trabalhar para ele. Exato. No tempo que ele quer, do jeito que ele quer, não como o cliente gostaria. Essa questão interessante da Gleice aqui, olha, eu acho que traduziu muito bem assim, o cenário das clínicas e consultórios aí, que ainda não tem essa mentalidade de pensar em crescimento, em prosperar, em olhar como um business, né? Olhar como um negócio a própria clínica. E aí, pensando já em olhar como um negócio, né? Eu acho que daqui a pouco a gente aborda como cada um pode ajudar, mas falando ainda de cultura, quando me perguntam assim, qual é o principal problema das clínicas, eu vou te falar assim, o que mais me dói em ver nas clínicas é a quantidade de pessoas que vão lá, fazem orçamento e não fecham, não iniciam tratamento. Por quê? Vocês sabem, né, que custa muito caro levar um paciente para dentro, não é barato.
Mesmo que for por indicação. Ah, não, mas veio por indicação. Tá, mas para você ter essa indicação, você teve que fazer um tratamento em alguém que deu sucesso, você teve que manter sua clínica pintada, você teve que manter equipamentos em ordem, você teve que treinar pessoas. Não saiu barato essa indicação, é cara a indicação. Então, mesmo que for por indicação, um paciente é caro. Ninguém acorda de manhã e fala, ai, uhul, vou no dentista, vou no médico. Ninguém tem um desejo louco de usar o seu serviço. Ninguém vai na sua clínica só para beber água e ir no banheiro. Então, se a pessoa saiu da casa dela, foi até a sua clínica, ela queria comprar. E se ela não comprou, é porque você errou em alguma coisa. Porque ela estava ali, dentro da sua clínica, pronta para comprar. Então, isso é o que mais me dói, porque a gente joga tempo, dinheiro, esforço fora, e se as clínicas melhorassem essa taxa de conversão, né, a quantidade de orçamentos que faz para a quantidade de tratamentos que iniciam, estaria resolvido o problema da grande maioria das clínicas, nem precisava ficar investindo tanto em captação, porque hoje as médias das clínicas é uma taxa de conversão de 40%, então assim, é muito baixa, gente. Como é que pode a cada 10 pessoas que passam na sua clínica, 4 ficarem? Não faz o mínimo sentido. Então, isso mostra a falta de cultura de vendas, porque essas pessoas não fecham porque a gente errou em algum ponto, errou na percepção inicial, não escutou a pessoa, fez com pressa, né? Não estava com a cabeça ali, não deu importância para aquilo, não negociou, não entendeu, não se adequou. Se a gente tivesse gastado um pouquinho mais de energia, de tempo, se a gente tivesse essa cultura de realmente fazer um orçamento do começo ao fim muito bem feito, a gente não precisava trabalhar tanto captação. É verdade. É um bom ponto isso, né? A gente às vezes fica batendo cabeça por não fazer o feijão com arroz, né? Que deveria ser, pelo menos, o feijão com arroz. Eu tava batendo, nos motivos de ter vendido ali, não tava legal ali a operação e também de foco, de eu ter vendido uma das clínicas ali, que eu tinha 2, agora eu tô com uma só. Mas uma das coisas que eu via na clínica que eu tenho como modelo, tem ali 55% de retorno, eu falo, não é nem de quem fecha, ele acaba vindo fazer outras coisas, que 55% de pessoas. Na outra estava muito baixo, eu falava, gente, aí quando a gente vê isso, tem muito problema de venda interna mesmo, e não é só do comercial ali, é venda no atendimento, na ponta. Se você, então, esse é um dos indicadores, a gente vai entrar nos indicadores mais tarde aqui, que é importante você olhar, poxa, não está voltando, não tô tendo um retorno dos pacientes que chega até aqui, igual a doutora, chama de doutora ou professora? Pode me chamar de Gleice. A Gleice falou aqui, se você não fechou com ele, o cara saiu de casa para ir na sua clínica para fazer um procedimento, ele gostaria de fazer, pode ter certeza que ele queria sair com o procedimento feito. E ele saiu sem fechar com você, algum problema com certeza aconteceu. Aí a Gleice já entra em um monte de tema aí que pode ser N fatores ali de problema, né? O ambiente não estava legal, foi maltratado, a pessoa olhou meio torto para ele ali na clínica, que acontece, não soube vender, a pessoa não soube vender, não deu condição de venda para ele, tem um monte de fatores aí você tem que ir por eliminatória, né? Poxa, o que eu deixei de fazer aqui? Só que aí, Gleice, as pessoas querem fazer essa análise? Você acha porque é mais fácil culpar o preço. Não fechou porque achou caro, não fechou porque achou caro. Isso aqui já está na cabeça de todo mundo, ninguém nem se preocupa em procurar razão. Achou caro. Tá? Eu concordo, ele achou caro perto do atendimento que você deu, caro perto da estrutura que você ofertou, caro perto da atenção que você deu, estava caro mesmo. Então, assim, quando um paciente sai achando que está caro, significa que você errou mesmo em muitas coisas, mas a gente não quer olhar para isso, a gente quer culpar o colega, porque tem alguém que vende mais barato. Não é por isso não, porque se ele quisesse ir no outro, ele teria ido no outro. Mas tem um monte de gente que vem na minha clínica, e eu estou te reproduzindo aqui o que eu escuto todo dia, tá? Tem um monte de gente que vem na minha clínica que vem fazendo orçamento ali, vai passando na rua e vai fazendo orçamento. Ok, se ele chegou na sua clínica depois de todos esses orçamentos que ele teve,
Não é porque ele está achando que a sua clínica vai ser o lugar mais barato do mundo, porque se ele está achando, você já tem um problema de estrutura. Sua estrutura está muito feia para ele achar que o seu lugar vai ser o mais barato de todos. Então, se ele entrou aí, não é porque ele está achando que vai ser o mais barato, é porque ele ainda não encontrou alguma coisa nos outros lugares que ele pretende encontrar aí. E o que ele não encontrou? Esse equilíbrio que diz assim, olha, eu posso confiar, eu posso gastar um pouco mais aqui, mas eu vou fazer uma vez só, vai me dar resultado, eu não vou correr risco. É isso que a pessoa está buscando, só que a gente prefere achar que não, que as pessoas só querem preço, 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 preço. Nós somos pessoas, a gente quando entra num mosquito aqui, entra num aplicativo para comprar comida, que seria assim o menor das experiências possíveis, tá? Nem no aplicativo a gente compra o mais barato, porque a gente fica com receio. Então imagina uma questão de saúde, não tem como. E aí tem uma coisa, né, Thiago, que eu sempre falo assim, o cliente muitas vezes ele fala assim, quando ele diz achei caro, né, ele pode achar caro o preço, mas muitas vezes o que ele acha caro é o valor. É o não vale, este valor não vale. Exatamente, né? Esse preço não é equivalente a esse valor, né? Então, e o valor, ele não é feito só por quem apresenta o preço, né? Eu acho que é isso que é um bom resumo também de tudo que a gente está falando aqui, porque o valor, ele começa a ser feito lá na estratégia de marketing. Uhum. Vamos pensar assim, né? Se eu estou falando com lead, né? Ou se for uma indicação, o valor começa a ser criado por quem indicou, né? Que é o primeiro contato que a pessoa tem com a clínica. Depois ele vai ter o valor, a próxima etapa é a primeira mensagem que ele vai receber no WhatsApp, a primeira ligação que ele vai receber no telefone, depois é no processo de confirmação, depois é na facilidade para chegar ou para entrar na clínica, às vezes, né, para estacionar o carro, alguma coisa assim. E por aí vai. São várias... eu sempre falo isso assim, é uma jornada, né, que a gente tem para construir o valor. E nesse ponto a gente tem diversos atores que compõem essa composição. Compõem a composição é feia, né? Mas que fazem parte dessa composição do valor, né? Da gente poder entender ali como gerar valor. E nesse ponto que eu queria trazer aqui, né, Gleice, para a gente falar um pouquinho sobre isso, assim, né? Como que, vamos pensar numa clínica um pouquinho maior, mais tradicional, assim, que já tem uma recepcionista, que já tem um auxiliar, que ajuda, né, que investe mais e tudo mais. Qual é o papel de cada um desses atores na composição do valor para que cada um faça a sua parte para ser um vendedor da clínica? Tá, então vamos lá, vamos começar. O primeiro contato sempre é com a recepcionista, ou se você tem um call center, uma CRC, qualquer nome que você queira dar aí, né? Esse primeiro contato, ele é crucial para que a pessoa evolua ou não. Então, você pode ser o mestre da sua especialidade, mas se o primeiro contato não for satisfatório, a chance da pessoa te conhecer é muito pequena. Tá? Então, essa pessoa que faz o primeiro atendimento, ela tem que ser uma pessoa ágil, que esteja focada nisso e que entenda a importância desse atendimento. Muitas vezes a gente entrega isso para a recepcionista fazer, só que ela está atendendo quem está ali presencialmente. Como é que ela atende quem está presencialmente, faz cadastro, coloca a pessoa para dentro, serve um café para quem ficou, vê se o banheiro está limpo, atende a porta e, ao mesmo tempo, atende um volume de leads? Não dá. Então, se você tem 1, 2 contatos por dia, ok. Agora, se você tem um volume de, todo dia tem que responder um monte de mensagem, porque 2 contatos podem gerar 10 mensagens num dia, 15 mensagens, não é um contato, uma mensagem. Agora você imagina essa pessoa atendendo 20, 30 contatos por dia. Não dá, ela não vai conseguir dar atenção para quem está lá presencialmente, né? A mesma coisa, por exemplo, se a sua clínica, o telefone toca muito. Não dá para eu ter uma pessoa o dia inteiro atendendo o telefone e também querendo que atenda presencialmente, porque ela para o tempo inteiro para atender presencialmente. Então, a primeira coisa é entender o que é possível, não o que você gostaria, o que é possível.
tá? Porque se eu cheguei no momento em que não é possível, eu tenho que buscar outras alternativas. É um atendimento virtual, é um menor aprendiz, é um estagiário, é uma pessoa meio período, é mais um contratado, seja o que for. O que não dá é para atender mal, atender lerdo, deixar a pessoa esperando, porque eu não tenho alguém focado nisso. Então, quando você melhora esse primeiro atendimento, você já tem um maior número de agendamentos. Por exemplo, essa pessoa no primeiro atendimento, se ela tem que fazer o primeiro atendimento corrido, a pessoa pergunta para ela assim: queria saber o valor. Ela vai pegar um texto pronto e vai jogar lá. E a gente não vai ter mais resposta. Por quê? Porque se eu só falei o preço, eu não dei nenhum agregado nisso, eu não justifiquei, não faz sentido para a pessoa. Ninguém compra saúde só por uma cifra, a gente compra por empatia, compra porque eu senti que você vai resolver meu problema. Eu nem te contei meu problema, você já falou o preço? Mas você me perguntou, ok, mas o seu papel é me conduzir. O meu papel não é fazer a venda para mim mesma, esse é o seu papel. Então, esse primeiro contato, a pessoa precisa ter tempo para perguntar, mas me explica, o que você tem, está com urgência, já fez exame, já fez esse tratamento antes, porque se eu só jogar o preço lá, acabou, você acabou de empurrar a pessoa para fora. Vai te comparar com preço. Se não te conhece, não entendeu valor nenhum, o atendimento foi igual em qualquer lugar, não tem como. Tá? Então, a pessoa que faz esse primeiro contato, ela pode te ajudar muito a vender, se ela entender a necessidade do outro, se ela se aprofundar na necessidade do outro. Eu estava dando um curso presencial, e nesse curso a gente entrou nessa questão do atendimento. E aí uma doutora falou assim para mim: não adianta, essas pessoas que chegam pela mídia, elas não vêm mesmo, e se vem não compra, né? E aí, pensando assim, tantas clínicas não existiriam, né? Porque tantas clínicas vivem de mídia. Mas eu falei para ela: vamos fazer um teste? Pega alguém aí que te chamou do direct, qualquer pessoa que te chamou do direct. Aí ela pegou lá um contato. Aí eu falei para ela: dá um oi para a pessoa, vê se a pessoa responde. Oi, sou a doutora tal, eu vi que você me mandou uma mensagem, você ainda tem interesse no tratamento? Aí a pessoa respondeu assim: depende quanto custa. Direto. Assim. Sim. Aí eu falei para ela: tá, então responde para a pessoa. Para eu te passar uma ideia de valor, eu preciso entender o seu caso. Me conta se você já fez tratamento, se você já tem exame, por que você quer fazer esse tratamento? A pessoa começou a escrever lá, no direct, contando a vida, tá? Contou. A gente não podia passar o preço por direct, porque passar o preço é jogar a pessoa fora. Falar que não pode passar preço também é. Então eu falei para ela: agora que a pessoa contou a vida toda dela, pede para ela te mandar uma foto. Pede para ela: tira uma foto e me manda. Aí quando a pessoa mandou a foto, agora sim fala para ela: olha, pela foto eu realmente não consigo te precisar, qual seria o tratamento, o tempo que vai dar, eu entendi toda a sua história, eu estou vendo aqui, mas está distante, vamos bater um papo? A gente pode fazer online, por vídeo, ou você vem aqui tal dia, o que você prefere? A moça marcou a consulta. Entenderam? Então, assim, é mostrar que você se interessa pelo outro, não que você quer vender, porque quando eu mando o preço, eu quero vender. Uhum. É isso mesmo. Boa. Tem que trazer para dentro ali, mostrar empatia, mostrar que você está querendo entender o problema dele. Preço por preço, o paciente vai, né? E mídias sociais mesmo, que vem das mídias, o pessoal fala assim: é só curioso. Eu falei: que bom que ele está curioso. É o papel da mídia, gerar curiosidade. Você tem uma oportunidade para transformar esse curioso no paciente. Aí vai da sua técnica, igual você passou aqui, uma muito boa essa chamada, assim, quem escutou já posso... Anota aí. Muito bom, obrigado pela dica. Imagina! E tomara que funcione, que vocês aproveitem muito mais o que vocês já têm. Gente, quando a gente entra no avião, aquele painel todo do avião está pronto. O piloto, ele só usa o painel. Se o piloto tivesse que aprontar aquele painel, a gente não voava nunca. E é o que acontece nas clínicas. Não dá para você esperar que a sua secretária faça isso. Você precisa preparar o painel. Então, você precisa preparar o que responder para cada pergunta. Lógico que ela não precisa copiar e colar, mas ela tem que entender
Tá? Então, você precisa preparar, olha, aqui você vai mandar um vídeo de apresentação da clínica, aqui você vai mandar um card de apresentação do doutor, aqui você vai mandar um e-book do procedimento, mas é você que prepara esse painel. Se você não preparar esse painel, ela não vai conseguir trabalhar, porque ela opera o painel, ela não constrói o painel. Então, você precisa aprender, entender, montar o seu modelo e passar para ela poder executar. Não adianta esperar que ela do nada, tire isso de uma caixinha e saia fazendo, né? A estratégia é sua, o painel é seu. Exato. E isso é uma coisa que, lá na Acelera mesmo, a gente fala muito isso, né? A gente tem, hoje, quando entra uma colaboradora nova, por exemplo, na empresa, nós não damos um script para ela. Muitas vezes você fala em script, você automaticamente te lembra do telemarketing, né? Você vai pegar um livrinho e vai ficar folheando ali, se me perguntar se eu respondo aquilo, por aí vai. Mas o que a gente entrega é um mapa de conhecimento, é uma rota que ela tem que seguir, né? A ideia, a linha de raciocínio que a gente precisa, que a gente quer que ela siga, quais são os próximos passos, como abordar tal assunto, mas que a pessoa se sinta bem falando aquilo, né? Lógico que tem que ter o DNA da clínica, tem que ter a maneira de tratar que o profissional vai ter, para não ter um choque muito grande, né? Às vezes vai lá a recepcionista ou, enfim, a CRC, começa a abordar a pessoa falando num tom de voz mais alegre, com gíria, de uma maneira mais engraçada, daí chega lá, o profissional é um senhor já mais sério, que um tom de voz grave, que fala um português totalmente coloquial. Eu falo, professor, não é isso aqui que eu estava esperando, né? Então, não precisa ter esse elemento, lógico. Mas isso que você falou é essencial, né? Se você não entrega alguma coisa, né, pelo menos do que você espera do teu colaborador, não adianta você querer cobrar isso dele, né? Que acho que é muito do papel do líder que a gente está falando lá atrás, né? É fornecer as ferramentas, das armas, né, para a pessoa poder ir para a guerra e lutar a batalha da maneira correta, que a gente, como general, quer e deseja e precisa que a pessoa execute aquela estratégia, né? Mas assim, a gente falou da secretária, vamos pensar assim, ter um avaliador, que é o que a gente sempre fala assim, que é a pessoa 100% responsável por venda. A gente tem muitas clínicas médicas já tem um gerente comercial, né? E tem equipe de apoio também, a equipe auxiliar, né? Enfermeira, ASB, tem toda a equipe também. Esse é o ponto que eu queria chegar. As pessoas que não são diretamente ligadas ao processo de venda, né? Que não estão ali no financeiro, no comercial, enfim, como essas pessoas podem fazer para aumentar o encantamento e aumentar o valor que a gente estava falando para poder gerar uma venda? Assim, gente, toda clínica precisa ter um planejamento de vendas, porque senão o que acontece? Você começa fazendo uma ação, aí daqui 10 dias você mudou, está fazendo outra, na rede social está rodando uma, dentro da clínica está rodando outra, fica uma bagunça. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um planejamento. O que a gente vai fazer esse mês? Tá? E por isso a importância da reunião com a equipe, porque a equipe, todas elas, a faxineira, se você tem lá o manobrista, todos eles estão em contato com o seu paciente, todos eles são capazes de ouvir, de perceber, de trazer notícias, né? De te trazer insights importantes. E a gente precisa envolver todos quando a gente faz uma campanha. Então, sei lá, vamos falar um pouquinho para frente, outubro tem Dia das Crianças. A gente vai fazer uma ação em outubro. Ok, gente. O que a gente já fez? O que funcionou? O que não funcionou? Vocês lembram quem tem filho? Vocês lembram o que as mães pedem? O que os pais pedem? Nesse espaço que a gente tem, o que seria legal fazer? E aí você vai descobrir que uma maqueia, o outro conta história, que todo mundo participaria e faria um monte de coisas, tá? Um se propõe a entregar pipoca e você acaba montando um evento com a sua equipe, fazendo com que todos participem. Quanto mais a sua equipe participar, maior vai ser a chance do seu evento dar certo. Nessa reunião, você divide as tarefas. Então, olha, e a gente tem vários públicos quando a gente vai fazer um evento, tá? Aqui não vai dar para eu falar de todos, mas vou falar de alguns. Então, você tem um público que já frequentou sua clínica, que é o público de reativação.
Qualquer pessoa da sua clínica pode te ajudar a falar com esse público. Todo mundo pode mandar um WhatsApp, todo mundo pode falar: oi, eu sou a fulana, ai, você sabia que vai ter tal coisa na clínica? Queria tanto que você participasse, traz seu filho, posso colocar o nominho dele aqui na lista? Qualquer um pode fazer isso, não precisa ser a recepcionista, tá? Quando a gente coloca uma meta em comum, todo mundo atingir tantas vendas, ou tal valor, ou uma quantidade de pessoas, a gente ensina a nossa equipe a trabalhar junto. Eu sei que muitas clínicas gostam de gerar competição, não é só as clínicas, é uma estratégia administrativa essa, mas as clínicas são muito pequenas, gente. Nós não trabalhamos numa empresa com 300 funcionários, é uma clínica pequena. Quando a gente gera competição, a gente perde forças numa clínica. Então, o objetivo é que a gente junte todo mundo, que cada um dê o seu melhor e que a gente alcance tal objetivo. E alcançando tal objetivo, que todos sejam premiados, mesmo que não seja da mesma forma. Então, o orçamentista vai receber percentual, a recepcionista vai receber um valor por paciente que vier, o restante da equipe vai receber um valor para ser dividido entre eles, ou vai jantar em tal lugar, ou vai ter um voucher supermercado, qualquer coisa, mas todo mundo está em prol da mesma meta e todo mundo vai ser bonificado. Do mesmo jeito que a gente tem um público que não vem há um tempão, a gente tem um público que está na clínica que pode gerar indicação e que pode consumir mais. E todo mundo que está na clínica pode falar. A faxineira da clínica pode servir o cafezinho e falar: você viu que a gente vai ter o evento das crianças? Eu sei que você tem um filho, te contaram? Né? Qualquer um pode falar isso. O doutor que está dentro da sala atendendo, o gerente, a recepcionista. Chega uma hora que 3 falaram que você fala: gente, eu preciso vir nesse evento, está todo mundo me convidando para esse evento. Né? Então, todo mundo pode fazer isso. Muito legal. E daí dentro dessa parte, né, essa integração, ela é prescindível, né? Eu gostei dessa parte que ela falou, do curioso, e bem verdade, uma clínica hoje ela é pequena, para você encarar ela como uma empresa grande, competição interna de vendas, onde você tem uma curva forçada em vendas. Por que eles fazem a competição? O que foram os piores vendedores ali, eles vão rodar. Então, assim, é uma questão de sobrevivência numa empresa grande, quando você vê a parte comercial. E exatamente para ficar só os melhores. Quando você fala de uma clínica, se você está trazendo as pessoas, aí é importante ter a cultura bem enraizada, né? Que a gente conversou aqui já. Cultura de venda, cultura de um ajudar o outro, cultura de todo mundo trabalhar no mesmo um objetivo comum ali. Eu gostei disso aí, assim, você premia todo mundo, botou uma meta. É importante você ter meta. Se você não tem meta aqui ainda, vai atrás de fazer seu planejamento e criar sua meta. Bateu a meta, vamos comemorar, gente. Vamos todo mundo comer fora, vamos fazer um churrasco. Faça um churrasco para sua equipe inteira, já que você não quer especificar cada um ali ou outro ali. Faça um negócio que todo mundo vai gostar. Isso, claro, vai ter vegetariano que não vai gostar do churrasco, mas coloca legumes lá para ele na churrasqueira. Eu tenho uma funcionária vegetariana que também, inclusive, ela que vai editar isso aqui, eu acho. Bateu meta, fizemos em casa outro dia um churrasco para todo mundo, e aí eu falei: minha vez de servir a minha equipe, eu fui o servidor ali. E para ela eu preparei toda a parte de legumes ali, ela adorou. E é isso, gente. Respeita as diferenças, muito bem. Eu já ia falar, mas justo churrasco, tanto prêmio para você dar. No churrasco pode ter outras coisas lá também, que é legal. Para mim sobra sempre o pão, quando eu vou no churrasco. Alho. Aí eu pus para ela cebola. Gosta de cebola? Gosto de pimentão. Coloquei até abobrinha. Que chique você é. Dá para fazer um pimentão aberto. Nossa, eu nunca tinha comido churrasco de legumes. Mas lembre uma coisa, gente. Eu sei que premiar com dinheiro é o que todo mundo quer. Porque o dinheiro a pessoa gasta e contribui ali nas contas, e ótimo, ok. Mas a gente tem que criar algumas experiências com a nossa equipe. Por quê? Porque o dinheiro a gente gasta e nem lembra no quê. A gente não vai lembrar que comprou isso com aquela meta. Agora, você deu um jantar que ela pôde ir com a família começa a ver o reconhecimento nela. Puxa, a clínica te deu isso, sabe? A clínica faz isso por você. A clínica te deu essa roupa, a clínica te deu esse dia de princesa. Então, a família
família começa a reconhecer ela de como você é boa no que você faz, olha, você consegue ser reconhecida, ser premiada. Então, a gente tem que lembrar que dinheiro é sempre o que todo mundo quer, mas as experiências são importantes também, então a gente tem que revezar isso, tá? Com certeza. E só fazendo um parênteses, né, pegando esse gancho, o apoio da família é muito importante para a gente ter o colaborador engajado, né? Porque, assim, eu já tive os dois extremos. Eu já tive colaboradores que ficaram porque a família falou, não, você tem que ficar lá, a empresa é boa, vale a pena, tem um projeto, é legal, tudo mais. É normal o colaborador ele ter algumas oscilações, né, de ânimo, de dúvidas, enfim. Por mais que a gente se esforce, é uma empresa, tem pontos altos, pontos baixos, normal, qualquer lugar é assim, né? E eu já tive colaboradores que, sim, estavam super no hype, estavam indo super bem, estavam batendo meta, mas daí a família, porque isso, porque é longe, porque é perigoso, porque você demora muito tempo no trânsito, porque, sabe, qualquer assunto, qualquer motivo, né? Porque, sei lá, é muito na área de atendimento, né, dentro da Celero, então, porque você está fazendo faculdade disso e está trabalhando com atendimento, não é o que você está estudando para fazer. Então, às vezes você pode ter um inimigo ou um amigo muito grande dentro de casa, né? Então, você gerar essas experiências, você fazer ser lembrado no emocional do teu colaborador também é muito importante. Ajuda a família, igual ela falou, a família a reconhecer que ele está sendo bem quisto, bem se desenvolvendo dentro da empresa, né, da clínica. Às vezes, na reunião, você até elogia o funcionário, mas você fazer uma cartinha que ele pode levar e mostrar para os outros, ou você fazer um post na rede social, qualquer coisa que ele possa mostrar para os outros, acaba gerando esse reconhecimento externo pela empresa. E é aquela coisa, né? Colaborador feliz se desenvolve mais, faz o famoso over-deliver, né? Faz mais do que o quadradinho dele ali e faz muitas vezes com gosto, né? Legal. E isso que eu acho também é uma coisa muito importante, né? Essa felicidade, ainda mais para nós que trabalhamos com a área da saúde, uma das coisas que eu sempre falo isso, que mais afasta o lead, né? O teu prospect, o teu potencial cliente, é ser atendido por uma cara fechada. Sim. E o que mais vende é a empatia, que é ser atendido pela cara alegre. Então, você está ali meio borocochô, meio triste, meio poucas palavras e tudo mais, você pode ser um excelente profissional, e não digo nem só o médico, né, o profissional da saúde que vai atender o caso clínico, mas desde a recepcionista, auxiliar, enfim, ela tem que estar sempre alegre, todos têm que estar engajados com esse plano, né, com esse objetivo. E aí vem de novo aquela mudança de cultura. Que a gente conversou lá no começo, porque assim, vou pegar o exemplo da cultura Disney, né, que eu trabalho bastante com isso. Na cultura Disney eles falam o seguinte, o cliente é o seu bem mais precioso, todo mundo sabe disso, mas a gente pega o bem mais precioso e coloca na mão de várias pessoas. Como tem que ser essas pessoas que vão pegar o meu bem mais precioso, que vão cuidar do meu bem mais precioso? Então, neste modelo de cultura, você, líder, cuida da sua equipe para que a sua equipe possa cuidar do seu cliente. Então, essa importância de ver se a equipe está bem, se está todo mundo dentro, né, da meta, se está todo mundo com gás, com vontade, se está vestido, se está adequado, se está sorrindo, de não estar distante da sua equipe, de não ter ali um vale entre você e a sua equipe. E aí é importante, como que você sugere, Gleice, de fazer esse acompanhamento, fazer isso aí entra nessa parte de monitoramento, de estar sempre presente, treinando, retreinando, capacitando. Tem vários modelos, né? Eu vou te falar o que normalmente eu implanto. Quando você tem uma clínica pequena, um consultório, é você, sua secretária, seu auxiliar, é você o líder, e não tem o que... Bom, sempre você vai ser o líder, mas quando você começa a ter um gerente, você cuida do gerente e o gerente cuida do restante da equipe. Então, isso não quer dizer que você possa assumir. Então, se você já tem um gerente, você faz uma reunião de uma vez por mês com todos os seus funcionários, porque os funcionários têm que admirar você, não o gerente. Então, eles têm que te admirar, porque a cultura é sua. Agora, se você não tem um gerente, você tem que fazer reunião toda semana. Não dá para esperar passar um mês para ajustar o que aconteceu. E aí entra outro problema.
Nas clínicas, a gente não tem, a gente estava até falando isso antes de começar aqui o nosso bate-papo, a gente não costuma ter indicadores, a gente não costuma acompanhar o que acontece. Então, você faz uma ação e fala assim, a ação foi boa? Acho que foi. Você lembra quantos vieram? Acho que veio a fulana. Não, essa não foi. E é tudo assim, no achômetro, tá? Então, a gente precisa ter tudo isso inserido, né, num sistema, acompanhado, ou pelo menos numa planilha, para você saber realmente o que está acontecendo. Então, a gente lançou uma meta, nós demos a primeira semana. Gente, quantos a gente conseguiu trazer de reativação? Quantos a gente conseguiu trazer indicados? Quantos a gente conseguiu de agendamento dos que já são clientes e resolveram passar por isso? Quantos a gente conseguiu trazer da mídia? Quantos? Eu preciso entender o que está funcionando e o que não está. Eu não consegui trazer ninguém de reativação. Vamos mudar o script, vamos mudar a hora que a gente manda a mensagem, vamos tentar telefonar, vamos tentar ofertar outra coisa. Então, eu preciso acompanhar essa ação para que ela funcione e não ficar assim, torcendo para que funcione. Aí chega no final do mês, eu olho para trás e falo, gente, a gente não conseguiu, né? Não deu, não. Não, o papel do líder não é esse. O papel do líder é ensinar as pessoas como é que elas vão chegar nos resultados. Então, peraí, você não está conseguindo? Deixa eu fazer uma vez com você. Vamos pensar junto como é que a gente pode melhorar isso. Vamos tentar inverter, sua colega faz isso e você faz isso, vamos ver se resolve, se ajuda nesse sentido. Então, esse é seu papel, não é fazer por ninguém, mas é ajudar todo mundo a alcançar o objetivo. E para isso a gente precisa se reunir, não tem jeito, né? Então, uma vez por semana, fazer aquela reunião final de final de mês, de meta do mês seguinte, de alinhamento, e durante a semana, uma vez por semana, a gente vai resolvendo ali os problemas da clínica. Então, semana que vem a gente vai ter X cirurgias, precisamos prestar atenção nisso, nisso e nisso. A gente ainda está com um problema em tal área, o que vocês sugerem? Quem pode ficar com isso? Quem pode testar aquilo? Então, durante a semana, a gente arruma ali os problemas do dia a dia da clínica e na reunião final do mês a gente comemora e passa a próxima meta. Boa, show de bola. Eu gosto bastante desse modelo de acompanhamento mesmo, próximo, principalmente uma clínica pequena, vamos falar, a maioria das clínicas são clínicas pequenas. Sim. Então, são poucas pessoas, você consegue dar essa atenção mais próxima para o funcionário mesmo, que está ali na linha de frente, e talvez você pensar uma vez por semana, ou até uma vez por dia, separar 15 minutos para sentar com ele num período que você vê que é mais tranquilo, se ela trava a sua agenda ali, para ver o que está tendo de objeção que você não está conseguindo, o que está de dificuldade para você, o que você acha que eu posso te ajudar para você conseguir converter melhor os agendamentos, principalmente, porque a linha de frente, o objetivo deles é agendar, né? Fazer o paciente agendar e, consequentemente, depois ele comparecer. E aí, nisso você vai entender muitas coisas que você pode ajudar ali e passar conhecimento, porque, como a Gleice falou aqui, a pessoa da linha de frente, ela tem que ser um profissional da saúde também, não formado, mas para entender as dores do paciente e criar essa empatia com ele, para ele falar, poxa, eu quero ir lá. Porque ele que é o responsável pelo resultado de uma clínica hoje, eu vejo, o principal é essa pessoa da linha de frente. Porque agenda é o coração da clínica. Se a agenda não bater... É isso, exatamente. Boa, gostei dessa parte de monitoramento, de motivação, de acompanhamento, é muito importante. Com certeza. Bom, tá legal. Acho que o papo foi tão bom que a gente até esqueceu na metade aqui fazer nosso convite. A gente esquece de fazer nosso convite. A gente gosta tanto, envolve tanto no papo que a gente esquece de falar pro pessoal: pessoal, curte a gente aí, por favor. Toca aí no joinha, clica no sininho para receber toda semana. A gente está num compromisso aqui de toda semana colocar um episódio novo no ar. E a gente tem cumprido esse episódio, esse compromisso desde que a gente começou. A gente vai continuar nessa primeira temporada, na segunda, sempre trazendo coisa nova para vocês. Então, se você não curtiu ainda, está escutando, ajuda a gente, porque você fazendo isso vai ajudar a chegar a mais gente que com certeza precisa escutar essa mensagem que a gente está passando aqui junto com a Gleice, tá? Esse é um projeto que a gente fez para vocês. Então, aproveitem
E compartilha também com quem você acha que pode gostar disso aqui. Encaminha até, acho que isso é uma coisa para quem já tem uma estrutura um pouco maior, até para compartilhar com a própria gerência, digamos assim, né? Com toda a equipe. Porque faz muito sentido também essas pessoas engajarem os seus liderados aí, né? Então, acho que é legal, e com os outros colegas, né? As pessoas dizem falar que o Clínica Sem Causa ele não é feito para um nicho específico, né? A gente fala muito da área da saúde, que é onde nós trabalhamos, mas tem várias coisas que a gente fala aqui Que serve para todo tipo de negócio. Você é um empreendedor, você vai gostar desse conteúdo aí, né? E vai falar, e a gente sempre vai trazer esses conteúdos alinhados aí também. Então, deixe seu like, encaminha aí para um colega, se inscreve, toda quarta-feira tem um episódio novo aí para vocês, né? E aproveite, como o Lucas falou aqui, aproveite para usar esse momento, essa hora aqui de educação mesmo, para você conseguir treinar a sua equipe, eles escutarem essa mensagem aqui. A Gleice parou aqui a hora dela, ela dá palestra, ela parou para fazer esse podcast com a gente aqui, para dar para vocês com carinho esse episódio e vocês aproveitarem. Então usem e aproveitem. Usem e abusem. Testem. Teste, né? Eu recomendo bastante, tá falando seu parênteses aí, né? Eles têm um MBA, né? Que ele é certificado pelo MEC até, né? Eles quiserem falar um pouquinho mais aí, acho que é bem interessante, né? Eu já acompanhei algumas aulas, inclusive tem uma aula que fala sobre vendas, que a pessoa também que dá esse módulo é bem bacana, vocês vão gostar bastante aí. Não vou dar spoiler de falar quem é, né? A pessoa assina lá o MBA, daí vocês vão ter uma aula de vendas muito boa. O MBA tem um módulo inteiro de vendas, são 20 aulas só sobre vendas, 20 sobre captação, é um módulo todo. Ele é bem extenso, né? Realmente é um material muito bom, né? Eu indico mesmo, eu já passei para várias pessoas, porque a Gleice é uma referência hoje, para quem não conhece, vale a pena, né? Até que eles quiserem passar teus contatos aí, tuas redes sociais, também para te deixar aqui na tela, para as pessoas te seguirem, te acompanharem, quem por um acaso ainda não te conhece, né? Mas sim, a gente precisa ser conhecida cada vez mais. E é bem facinho, meu Instagram é Dicas para Clínicas. Então, também é um Instagram para sua equipe seguir. Todo dia eu estou lá dando uma dica, ensinando alguma coisa para a equipe. A gente sempre tem que evoluir, gente. As clínicas, quando você implanta uma coisa, de repente o mercado muda, vem pandemia, o digital, e aí a gente tem que mudar de novo. Isso faz parte, né? Ter um podcast aqui, como vocês têm, fazer toda semana não é uma coisa fácil, não é fácil mesmo, dá um baita trabalho, não só de edição, mas de parar, de produzir, né? E o tempo de todo mundo, que é o que a gente tem de mais precioso hoje, então aproveitem bastante. Mas olha, eu espero vocês lá no Dicas para Clínicas. Se vocês quiserem realmente fazer uma formação, eu montei um MBA de gestão e marketing para clínicas. Eu tenho o primeiro portal para os profissionais da saúde, é um Netflix da área da saúde. Então a gente tem lá muita informação boa, e aí vocês precisando de algo, só chamar. Boa, com certeza. E Gleice, a gente sempre, para finalizar aqui, a gente sempre gosta de trazer uma frase, um resumo aí, né? Do que a gente falou, enfim, uma frase que você gosta de usar com suas clínicas, com seus alunos, enfim, que você puder compartilhar, deixar um pensamento aí com quem está nos acompanhando até o final desse episódio. Sai coisa muito boa aqui hoje, né, de frases. Eu não sei várias aqui, Na hora que você estava falando, eu estava pensando, eu falei, nossa, isso aqui vai pro final, vai bem. Mas eu vou usar uma frase do Einstein que eu acho que ensina bem a gente isso. Ele fala assim, olha, que a vida é que nem jogar uma bola na parede, né? Uma frase, não um texto. Se você joga uma bola na parede, ela volta na mesma força que você jogou. Então, a gente nunca joga uma bola na parede se a gente não estiver pronto para receber essa bola de volta, tá? A vida, ela não dá, ela não empresta, tudo que ela faz é devolver aquilo que a gente dá para ela. Então, não adianta a gente ficar querendo tacar bola nas pessoas que estão com a gente. A gente precisa realmente montar um painel, montar uma estrutura, e aí você vai ver, seu time vai desempenhar super bem e a sua clínica vai realmente alcançar tudo que você merece. Muito sucesso aí para todos vocês. Boa, maravilha. Fala, Lucas, para eu não roubar a sua, vai. Não, na verdade eu gosto muito sabe que eu admiro, leio o livro desses caras aí, né? Tem um
um cara que eu admiro muito, que é o Bezos, né, da Amazon. E ele fala assim que lá na Amazon todas as pessoas elas têm obsessão pelo cliente, né? E esse é um dos princípios de liderança que ele tem hoje dentro da Amazon, que ele prolifera para toda a equipe e tudo mais, é obsessão pelo cliente. Eu estava querendo, eu até pesquisei a palavra aqui, porque eu não sabia, não lembrava exatamente, mas é isso. Eu acho que isso foi o que mais me marcou, por isso que eu até lembrei dessa frase que a gente estava conversando aqui, porque para mim é o mais importante, né? Não é quando toda a equipe tem essa obsessão, tem esse desejo pelo resultado, pelo crescimento e tudo mais, isso sim é fórmula de sucesso, isso que faz uma clínica hoje crescer. Então essa é a minha frase, tem obsessão pelo seu cliente. Eu fiz algumas anotações aqui, eu queria compartilhar, porque acho que não dá para, num episódio desse, com tanta informação, não dá para eu falar só, eu gosto de falar do que eu aprendi aqui, porque para mim eu uso também, para mim é uma consultoria estar aqui com a Gleice hoje, eu só tenho que agradecer. Obrigada. O que eu coloquei aqui? Ó, vários momentos aqui que a gente conversou, é assim, só atendimento não basta. Você precisa focar no seu paciente e deixar um pouquinho o seu ego de lado. Veja o que o paciente quer e não mais o que o dono da clínica ou o doutor está querendo. Outra aqui que eu peguei é assim, se a pessoa, aqui que a Gleice falou, se a pessoa tirou o tempo dela, assim, ela mesmo mencionou, as pessoas não vão no médico, no dentista, porque hoje eu tô querendo ir no dentista, tô feliz da vida. Em vez de assistir TV, eu vou no médico. Ela tá parando o tempo dela para ir no dentista, se deu o tempo dela para você apresentar para um plano de tratamento, se ela não fechou, o problema está dentro de casa. Então você tem que começar a olhar onde você falhou e corrigir isso aí. E por último, que a gente falar do líder aqui, que é para você que é dono de clínica aí, cuidado quando você vai fazer a cultura da sua clínica. Tome muito cuidado na hora de construir isso aí vai ditar o seu sucesso. E a gente falou bastante aqui, a fala do líder, principalmente, ela vai minar a sua cultura. Então, tome muito cuidado quando você fala, que a gente mencionou aqui, o paciente ele é ruim, o paciente ele é chato. Não, o paciente ele é legal, o paciente ele paga o salário meu, paga o seu salário, paga de todo mundo aqui na clínica, então vamos tratar ele bem. Então, foca no paciente. Ele é o astro do negócio e não você. É isso aí. Muito legal. Pô, foi muito bom o papo hoje, né? Gleice, só tem a agradecer realmente a você. A gente já conversa muito virtualmente, né? Porque atualmente até tem questão física que nos separa aqui, né? Estamos em países diferentes. A gente vai ter um pequeno oceano de distância aqui, né? Mas a gente tem sempre conversado aí, né? A gente já fizemos algumas lives juntos, enfim, então para mim particularmente é um prazer ter você aqui como nossa convidada. O papo foi excelente, né, Thiago? Muito bom. A gente já tinha uma perspectiva muito boa dessa conversa aqui hoje. A gente sabia que era um tema muito importante, né, falar sobre isso, mas a gente acho que foi além, né? Eu gostaria de ir muito mais além, mas eu sei que o tempo não nos permite. Eu tinha notado algumas outras pautas aqui, mas fica por outro momento. Isso que eu ia falar, né? Quem sabe na segunda temporada a gente chama a Gleice de volta aqui para falar sobre outro tema aí, né, Gleice? Mais um bis. Você aqui, muito obrigado mesmo pela tua presença, foi um prazer e a gente espera a gente poder receber você novamente aqui, né? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Muito sucesso. Valeu. E para você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado pela tua companhia, por estar aqui conosco, a sua audiência é muito importante para a gente. Mais uma vez, né, falando assim, a gente está muito feliz com a audiência, a gente tem acompanhado dia a dia aqui a evolução do Clínica Sem Caos e você faz parte disso. Então, muito obrigado pela tua audiência. Obrigado por estar assistindo até agora e nos vemos na próxima quarta-feira. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau.